Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece estar dando certo, uma sensação estranha de vazio insiste em permanecer? Por que pessoas que têm tudo que a maioria sonha, dinheiro, status, reconhecimento, continuam infelizes? Porque sempre que atingimos uma meta, surge outra, como se estivéssemos correndo atrás de uma linha de chegada que nunca existe. Arthur Schopenhauer tinha uma resposta brutal para tudo isso. Enquanto muitos filósofos buscavam dar sentido ao sofrimento humano ou encontravam na razão um caminho para a felicidade, Schopenhauer seguiu o caminho oposto. Mergulhou de cabeça na dor da existência, sem anestesia, sem ilusões. Para ele, felicidade verdadeira simplesmente não existe. O que chamamos de felicidade não passa de uma trégua temporária entre dois tipos de sofrimento. É como quando estamos famintos. Ao comer, não sentimos exatamente prazer. Sentimos apenas o alívio de não estar mais sofrendo. Mas logo depois vem outro incômodo, uma nova necessidade, um novo vazio. Observe sua própria vida. Quantas vezes você disse para si mesmo, quando eu conquistar isso, então serei feliz? E quando finalmente conseguiu, quanto tempo durou a sensação? Horas, dias, meses? Antes de surgir uma nova meta, um novo desejo, um novo problema, Schopenhauer não estava sendo dramático, estava sendo cirurgicamente honesto. Segundo ele, vivemos oscilando entre dois estados igualmente desconfortáveis: o sofrimento ativo de querer algo que não temos e o tédio angustiante de já ter conquistado aquilo e perceber que não era suficiente. E por que nossa mente funciona assim? Por que somos máquinas de desejar, nunca de satisfazer? A resposta de Schopenhauer é tão simples quanto devastadora. Somos movidos por uma força cega e irracional que ele chamou de vontade. Uma energia impessoal que nos obriga a continuar lutando, desejando, buscando, mesmo quando não faz mais sentido. Essa força não está preocupada com sua felicidade. Está preocupada apenas com uma coisa: sua sobrevivência, sua reprodução, sua continuidade como peça descartável de um ciclo que existia muito antes de você nascer e que continuará muito depois que você morrer. Hoje, com o avanço da neurociência, muitas das intuições de Schopenhauer estão sendo confirmadas. Nosso cérebro não foi feito para ser feliz, foi feito para nos manter em movimento. A pergunta que fica é: quantas vezes ainda vamos cair na ilusão de que, da próxima vez, será diferente? Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A nossa busca pela felicidade pode ser, na essência, um erro de projeto, um bug evolutivo, uma corrida que já nasce perdida. Schopenhauer enxergava isso com uma clareza que até hoje incomoda. Para ele, o desejo humano é como um poço sem fundo, um mecanismo infinito que nunca permite satisfação real. Cada vez que um desejo é satisfeito, não sentimos plenitude, sentimos apenas o encerramento momentâneo de uma forma específica de sofrimento. É o que acontece com a sede. Quando estamos sedentos, sofremos. Quando bebemos água, não experimentamos felicidade, apenas o fim da dor. E logo depois vem a fome, o cansaço, a solidão, um novo desconforto para ocupar o espaço. Schopenhauer via isso como uma crueldade intrínseca ao próprio fato de estar vivo. Somos seres conscientes presos numa máquina biológica programada para desejar eternamente. O mais trágico, temos consciência suficiente para perceber o padrão, mas não para escapar dele. Até o que consideramos as experiências mais nobres da vida, como o amor, não passam de manifestações disfarçadas dessa força cega. Apaixonar-se, sofrer por amor, sentir o vazio de um relacionamento que esfriou, tudo isso, para Schopenhauer, é apenas a biologia nos manipulando para garantir a continuação da espécie. E o dinheiro, o status, a busca por reconhecimento, são apenas versões mais sofisticadas da mesma armadilha. Um executivo luta por anos por uma promoção e, quando a consegue, descobre que o novo cargo trouxe novos problemas. Um artista busca fama
E quando alcança, percebe que a fama trouxe um novo tipo de solidão. A ciência moderna dá respaldo a essa visão sombria. Hoje sabemos que o cérebro humano libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, não quando alcançamos uma meta, mas sim enquanto estamos perseguindo-a. A felicidade não está na conquista, está na ilusão de que ela virá logo ali, depois do próximo esforço. É um sistema cruel, mas terrivelmente eficiente para manter a espécie funcionando. O preço? Uma vida inteira de insatisfação crônica. Uma vez feita, não pode mais ser desfeita. O universo não liga para você. Nem para mim, nem para ninguém. Não existe um plano secreto, não existe uma justiça universal oculta nas entrelinhas da existência. Não existe um grande propósito esperando para ser revelado. Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos ocidentais a abraçar essa ideia com todas as suas consequências. Enquanto muitos tentavam encontrar moralidade ou sentido nos eventos da natureza, ele via apenas indiferença cósmica. Assista a qualquer documentário sobre vida selvagem. Veja predadores massacrando presas, epidemias devastando populações, desastres naturais destruindo vidas. Nossa mente tenta buscar um porquê, mas Schopenhauer nos obriga a encarar. Não existe porquê, existe apenas o que é. O universo não é mau, mas também não é bom. Ele simplesmente é. Nascemos sem pedir, sofremos sem motivo e morremos sem escolha. Alguns nascem ricos, outros miseráveis. Alguns com saúde perfeita, outros com doenças terminais. Não há lógica moral nessa distribuição. Por que pessoas boas sofrem, enquanto pessoas ruins prosperam? Porque a pergunta já parte de uma ilusão, a de que o universo tem alguma obrigação moral com a nossa felicidade. Schopenhauer não oferecia consolo fácil. O que ele oferecia era uma honestidade brutal. A vida não vem com garantias. Não há recompensa reservada para quem sofre. Não há justiça cósmica aguardando no final da estrada. Tudo o que temos é o agora. E a escolha de como vamos encarar essa realidade. Se a realidade é tão dura quanto Schopenhauer descreveu, por que não entramos todos em colapso psicológico? Por que continuamos levantando da cama, trabalhando, amando, sonhando? A resposta é desconcertante, porque aprendemos a nos enganar. Segundo Schopenhauer, a humanidade só sobreviveu porque criou ilusões poderosas, mecanismos de defesa psicológicos, culturais e até biológicos que nos protegem da verdade crua. Religião, por exemplo, é uma dessas grandes construções. Promete sentido, justiça, redenção e vida após a morte. Mesmo que não seja verdadeira, cumpre sua função, dar às pessoas força para continuar. Mas não são só as religiões. A cultura do progresso, o consumismo desenfreado, a ideologia da meritocracia, o culto ao trabalho, tudo isso são anestesias modernas, formas de acreditar que existe um propósito maior esperando no final. O amor romântico é outra ilusão central. Schopenhauer via o enamoramento como uma armadilha biológica. Não buscamos o amor, buscamos, inconscientemente, garantir a reprodução da espécie. Até mesmo nossa obsessão por conhecimento pode ser vista como fuga. Pensamos que, se compreendermos tudo, conquistaremos o controle. Mas a cada nova descoberta, percebemos ainda mais o quanto estamos longe de entender o essencial. E a maior de todas as ilusões é a ideia de que somos indivíduos com total liberdade. Para Schopenhauer, somos apenas manifestações temporárias de uma vontade cega, interpretando papéis que nunca escolhemos. A pergunta que fica: até que ponto essas ilusões são necessárias? E o que acontece quando começamos a enxergar além delas? O mais perturbador: hoje a ciência parece estar dando razão a Schopenhauer. Estudos da neurociência mostram que nosso cérebro foi moldado não para nos fazer felizes, mas para nos manter vivos. Somos máquinas de antecipar problemas, de detectar ameaças, de buscar.
e nunca de encontrar. Nosso sistema de recompensa, como já se sabe, libera dopamina durante a expectativa, não durante a conquista. É por isso que a sensação de esperar por algo é muitas vezes mais prazerosa do que o momento em que finalmente o alcançamos. A psicologia evolucionista reforça: nossos maiores impulsos, paixão, ambição, até o altruísmo, são adaptações que servem à reprodução e sobrevivência dos genes, não ao nosso bem-estar pessoal. E talvez a revelação mais inquietante venha dos estudos sobre o livre-arbítrio. Testes neurológicos indicam que nossas decisões são tomadas antes mesmo de termos consciência delas. Somos menos agentes da nossa vida e mais espectadores de um script biológico pré-programado. Diante de tudo isso, qual era a saída para Schopenhauer? Não era o suicídio. Para ele, isso ainda seria uma ação guiada pela vontade. A resposta estava numa espécie de renúncia interna, um estado de aceitação, de negação consciente da vontade de viver, um desapego quase espiritual que se aproxima das filosofias orientais como o budismo. Schopenhauer não prometia felicidade. Ele prometia apenas um alívio. O alívio de parar de lutar contra o que nunca poderá ser vencido. Não é uma filosofia para os fracos de espírito, mas, talvez, seja a mais honesta que já foi formulada. Se essa reflexão te fez pensar, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Você consegue encarar a vida como Schopenhauer a via?